sei, todo mundo só fala do Enem, aí você fica, nossa, tá bom então, o vestibular da UEM deve ser no mesmo modelo, né? E aí você foi lá e se deparou com 5 gêneros textuais em vez de uma dissertação, e aí viu que, na verdade, a redação da UEM não tem nada a ver com o Enem. E aí, de duas uma, né? Ou você fica aliviado, porque a maioria dos seus concorrentes acha que é igual ao Enem, aí vai lá e quebra a cara. Ou você fica com medo, porque você é uma dessas pessoas que achava que era igual ao do Enem. Mas relaxa, você tá aqui nesse vídeo, você vai já saber por que a argumentação da UEM não tem nada a ver com a argumentação do Enem. Tá? Então, primeiro aqui, vou contextualizar um pouco como que é a argumentação do Enem, que vocês já devem estar mais familiarizados, porque é mais popular, né? Depois eu puxo o gancho da argumentação da UEM, faço as diferenças e explico um pouquinho, tá? Então, né, bem por cima, assim, a argumentação do Enem é o que? Basicamente, você falar as causas de um problema. Então, aqui temos duas coisas. O tema sempre é um problema, tá? E a argumentação, os argumentos, né, os dois argumentos, sempre são duas causas. E aí tem aquele coringa, né, que você fala, putz, mas se o tema sempre é um problema na sociedade e eu sempre tenho que falar de duas causas, logo eu consigo ir com causas coringas. Vocês não usam a negligência do governo, a influência da mídia, que tá bom, funciona, realmente é o que causa a maioria dos problemas, certo? Então, para a redação do Enem, se você souber explicar por que o argumento causa o tema, por que ela causa o tema, né, o problema ali em questão, tudo bem, tá argumentado. Acaba sendo mais fácil, querendo ou não, porque acaba sendo mais engessado, ok? Então essa é a redação do Enem, essa é a argumentação do Enem. Beleza. Agora vamos para da UEM. Para começar, a redação da UEM não é um gênero textual, são 5 gêneros textuais que, né, na prova pode cair um deles. Então você tem que saber os 5 para aí o gênero que cair você saber fazer ali de boa, beleza? Ok. Em cada gênero textual, por mais que tenha semelhança assim, a sua argumentação ela vai mudar. Por quê? Porque a argumentação é norteada pelo objetivo, entende? Porque você vai argumentar para cumprir o objetivo do texto. Se o objetivo do texto é convencer alguém a atender um pedido seu, por exemplo, igual na carta de solicitação, o seu argumento vai ser de encontro ao encontro desse pedido, desse objetivo. Então, os seus argumentos vão ser o quê? Argumentos que convençam a pessoa a atender o pedido, certo? Ou vamos supor que é um texto para você expor sua opinião. A argumentação vai ser o quê? Para cumprir esse objetivo, vai ser para explicar o porquê que essa é a sua opinião, percebe? Então, dependendo do objetivo do texto, o rumo da sua argumentação muda. A linha de raciocínio da sua argumentação muda, percebe? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Fiquem bem de boa, é ok. Mas é só para vocês terem uma noção que não é tão engessado, tão possível de ser usado no modelo pronto, como é no Enem, percebe? Então, na redação da UEM, é muito mais sobre você formular uma opinião, escolher um lado, escolher um posicionamento sobre o tema, diferente do Enem, que o posicionamento é padrão, né? É um problema, ok, né? Na UEM, você pode escolher mais, né? Tem mais opções para escolher um posicionamento. Então você tem que pensar sobre o tema para escolher um posicionamento, ver quais argumentos vai usar para defender o que você acha, para comprovar, tipo, olha, eu acho isso porque não sei o que lá. Então não é chute, né? Eu escolho esse lado aqui. Por que você escolhe esse lado, percebe? Então a redação da UEM tem essa complexidade a mais, vamos falar assim, justamente porque você precisa saber justificar a sua opinião, tá? Você precisa saber explicar o porquê que você escolheu isso. No comentário, você vai ver uma publicação, aí você fala, eu achei podríssima. Não basta você falar que achou podríssima. Você precisa explicar. Por que você achou podríssima? Me dá 2 justificativas ainda, não é nenhuma. São 2 justificativas do porquê que você acha aquilo. Do porquê que essa é a sua opinião, que esse é o seu posicionamento, tá? Então,
tenham em mente que a redação da UEM não envolve você falar que a negligência do governo causa o problema. Tá bom. Ele tá mais interessada, né? A UEM tá mais interessada em saber qual que é a sua opinião sobre o tema, não quem que causa, percebe? Depende, né? Às vezes pede a causa, enfim. Mas no geral, ela tá mais interessada em saber o que você pensa sobre o tema da redação e aí explicar o porquê que você pensa, né? Se justificar ali, tá? Então tenham isso em mente quando forem fazer uma redação da UEM, tá? Esquece a dissertação. O que você pode aproveitar da dissertação são os repertórios, que é muito bom, tá? Pode usar a Hannah Arendt na redação da UEM pra comprovar o que você tá falando, sempre tá certa, né? Mas o ponto é que tira da cabeça que vai ter coisa coringa, tá? Tira da cabeça que vai, na véspera da prova, decorar um modelo pronto igual tem no Enem, porque no Enem tem como, aqui não, tá? Na redação da UEM não tem como, na redação da UEM você precisa aprender a defender as suas ideias, tá? E eu ensino isso aqui lá no Instagram também, eu dou aulas, então, enfim, tem salvação, tá? Mas eu quero que você tenha essa noção, tá? Que a redação da UEM não é difícil, mas não é tipo o Enem, a ponto de decorar um modelo pronto e dar certo. Ok? Beleza?